Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, estou de novo aqui com vocês para dar continuidade ao nosso curso, né? Nosso curso de Arduino, que agora está indo para o YouTube. E a gente chegou numa etapa que eu vou dizer que é a etapa 2 do nosso curso, né? Que a gente vai ver coisas novas e vamos se aprofundar cada vez mais no Arduino, né? Então vamos ter portas analógicas e digitais e sensores nessa segunda etapa. Bem, no sumário, vamos ter o seguinte, né? O que a gente vai ver durante essa etapa nova? Vamos ter o sinal analógico e digital, que vai ser nessa aula de agora. Portas digitais, portas analógicas, modulação de largura de pulso, que é conhecida como PWM, vai ser bastante utilizado nas montagens futuras. E, enfim, uma breve revisão de tudo isso que vocês vão ver. Para então a gente dar uma introdução aos sensores, né? O que é um sensor, os tipos de sensores e uma ênfase maior, claro, nos sensores mais utilizados, que é o ultrassônico e luminosidade no Arduino. Também vamos começar com o seguinte então na aula, o que é um sinal analógico. Bem, um sinal analógico ele é o seguinte, ele pode ser representado numa faixa de infinitos valores, né? Como vocês podem ver, infinitos estados, de zero a zero não. Ele tem um mínimo, um máximo, mas ele vai variar lá dentro em infinitos estados, né? Ele é impossível de representar em um dispositivo eletrônico. Por isso que existem os conversores, né? Você vai converter um sinal analógico para um sinal digital, e um sinal digital é um sinal analógico. É uma explicação bem simples, mas é basicamente assim que funciona. Então, diferente do sinal analógico, o sinal digital já é um pouco diferente, né? Ele vai ser representado em alguns níveis. Só que ele não vai variar que nem o sinal analógico, né? Ele vai ser, tipo assim, ele vai ter um estado e outro. Vai de 0 a 1. Um. Não tem nada entre aquele meio, certo? Ou seja, ele possui apenas dois estados, como vocês podem ver. Ligado e desligado, ou seja, 0 ou 1. Um. Basicamente seria isso, né? No caso de... e percebam, né? A representação do sinal digital. Ele vai ter aqui, ó, um formato quadrático. Assim, né? Não vai ter variações. Já o sinal analógico, ele tem um formato senoidal, né? Ele vai variando aqui, uma curva mais suave, né? Não brusco que nem o sinal digital. E aqui a gente vai ter as portas digitais, né? São 20 portas digitais que a gente possui no Arduino, que possui os níveis lógicos TTL. Ou seja, vamos ter um sinal low, que é quando você não tem nada, 0 volts, e o high, que vai ser de 1 a 5 volts, né? Ou seja, aqui a gente vai ter recebendo um sinal low até então, e aqui um sinal high. Low, high, low, e vai variar de 0 a 5 volts, basicamente isso. É um exemplo aqui, né? A figura onda quadrada é gerada por uma porta digital. E agora a gente vai dar continuidade para algumas funções básicas, né, que a gente tem no Arduino. Uma delas é o pin mode. Bem, o que é o pin mode, né? Ele vai ser uma configuração do pino que a gente está usando. Vocês vão ver futuramente nas montagens como a gente vai utilizar isso na prática, que é bastante interessante e importante, né? Então vamos ter o seguinte, temos os parâmetros, né, e como a gente vai escrever isso. Por exemplo, você vai digitar lá para que não tenha erro de sintaxe, né? Primeiramente você vai botar pin mode entre parênteses, você vai colocar o pino que você está utilizando e o modo que você quer que ele seja. Ou seja, você vai dizer o número do pino, por exemplo, pino 3, e você vai definir ele como um output, um input ou um input pull-up. Esse input pull-up, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, porque ele vai ter um resistor interno de pull-up. Eu vou explicar mais na frente o que é isso. Mas enfim, se você definir ele como output, você define ele como uma saída. Input, você vai definir ele como uma entrada. Isso é bastante importante para na hora de você montar o seu circuito, você não ter nenhum problema desses. Dando continuidade, vamos ter o Digital Write. Bem, o que é o Digital Write? O Digital Write ele vai definir o nível lógico para uma porta, ou seja, para o seu pinozinho lá. Você vai dizer, da mesma forma, não tem erro de sintaxe, você vai dizer Digital Write, o pino que você está usando e o valor. E aí você vai dizer, a porta precisa ser configurada como output, por exemplo, aqui, que como vocês estão vendo. Aí você vai ter alguns parâmetros, né? O parâmetro do pino, que é o pino, né, que você vai utilizar, e o valor. O valor seria o quê? O nível lógico a ser definido. Você quer que seja low ou high, ou seja, 0 ou 1, ou seja, 0 volts ou de 5 volts. Né? Aí você vai ter que, mas para isso funcionar justamente, a porta precisa ser configurada como um output. É importante ressaltar isso. E aí você pega do mesmo jeito, para não ter erro de sintaxe, você vai botar primeiro o pino e o valor que você quer definir nele. Você quer um valor low ou você quer um valor high. Em sequência vamos ter o Digital Read. Bem, o que é isso? Ele vai ler o nível de tensão de uma porta.
Você vai determinar uma possível variável que você queira. Por exemplo, ele está usando a booleana aqui, estamos usando a booleana. Você pode dizer a int, como quer que queira. Aí ele vai ler o valor de uma porta de tensão, de um nível de tensão de uma porta. Essa porta precisa ser configurada como um input para você conseguir utilizar, correto? Aí você vai definir alguns parâmetros, que é apenas o pino. Ou seja, você vai dizer o pino que ele quer que leia, basicamente isso, né? Ele precisa ser um input, mas você só vai dizer o pino, ou seja, digital read pino 3. Você definiu lá, você botar o 3. Ou você pode simplesmente botar um hashtag define, dar o nome do pino e sequência o número dele. Fica até mais fácil de trabalhar. E vocês vão ver lá na frente que a gente vai utilizar desse jeito. E aqui ele vai retornar o seguinte: se vai ser um valor low ou se vai ser um valor high. Bem simples e bastante importante isso para os nossos circuitos, né? E aqui, galera, eu vou estar explicando basicamente uma coisa simples, como é que funciona a estrutura de um botão, que a gente usa bastante também nos circuitos de Arduino, né? Bem, aqui temos o diagrama de um circuito de Arduino não, perdão, de um botão. Aqui temos um botão e ele possui dois terminais, né? Ok, a representação esquemática de os botões de 2 e 4 terminais. Aqui é basicamente simples. Ao você pressionar, em ambos os casos, ao você pressionar, o circuito fecha. Ou seja, ele vai passar corrente normalmente e vai funcionar da seguinte forma que ele deveria. No mesmo caso aqui, você pressiona e ele vai fechar. Aqui ele basicamente possui mais terminais, mas o funcionamento é basicamente o mesmo, né? O contato aqui no botão, o circuito fecha, a corrente passa, tudo tranquilo. É bem simples o funcionamento de um botão. Então vamos lá para aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Que é deixa eu voltar aqui para explicar para vocês novamente. Que é o input pull-up. Ele tem um resistor interno de pull-up. Aí voltando aqui, ó, temos o que é um pull-up e um pull-down. É o que é um resistor de pull-up e o que é o resistor de pull-down. Bem, é o seguinte, vamos ter um botão aqui. Na imagem temos o seguinte botão e esse aqui é um resistor de pull-up. Quando o botão não está sendo pressionado, né? Os 5 volts estão passando aqui e indo normalmente para o Arduino. Passando pelo resistor e indo normalmente. Entretanto, ao pressionar o botão, a gente vai fechar o circuito aqui do ground e ele vai aterrar aqui, né? Ou seja, vai ficar no low. Ou seja, o valor vai ser low. Se eu deixar sem estar pressionado, o valor vai ser high. Ou seja, vai passar aqui os 5 volts. Ao pressionar, vai passar aqui aterrando tudo, indo para o pino. Já no caso do resistor de pull down, é basicamente a mesma coisa. Quando eu não estou pressionando o botão aqui, no seguinte caso, o circuito vai estar aterrado aqui normalmente e vai estar passando o valor low. Mas entretanto, aqui, né, passando pelo resistor, ao pressionar aqui, vai passar os 5 volts. Normalmente, eu vou dando o sinal high para o nosso pino, né? É basicamente isso. O botão, quando você quer fazer um resistor de pull-up, você vai fazer o seguinte, você vai botar ele aqui nos 5 volts, colocar um resistor, por exemplo, 10 ohms aqui, e ligar aqui ao pino e aqui um botão perto do ground, né? E aqui você vai basicamente fechar, aqui não vai ter um caminho de nenhuma resistência, basicamente, e ele vai passar para cá normalmente, mesmo os casos desse lado. E é isso o que é um resistor de pull-up e um resistor de pull-down. Eu espero que tenha sido esclarecedora a aula. Mais na frente vamos aplicar tudo isso aqui que vocês estão vendo nas nossas montagens. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E que você queira, caso queira se aprofundar, temos diversos vídeos no YouTube bastante interessantes, inclusive do nosso tutor, o professor Jalbert Fernandes, explicando qual é a diferença de um sinal analógico e um sinal digital de uma forma mais aprofundada do canal dele. Espero que vocês tenham gostado e continue assistindo nossas aulas. Qualquer coisa, deixe nos comentários e obrigado.